Bom dia. Tivemos um problema técnico aqui. Seja bem-vindo ao templo da Primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara. Nós estamos iniciando o culto da manhã desse domingo, dia 24 de maio de 2020. Acabamos de ter a nossa escola bíblica dominical, uma importante aula proferida pela irmã Vilma Vargas. Se você não assistiu, você pode depois procurar no nosso canal aí no YouTube, Pieba Araraquara, que você poderá rever a aula ou assistir se você ainda não assim o fez. Nós estamos iniciando o nosso culto nessa manhã, uma manhã bastante fria aqui em Araraquara, né? Um outono que promete ser bem forte, visto que nós temos observado nesses primeiros dias, primeiras semanas de outono. Estamos vivendo aqui na nossa cidade, como também quase em todo o Brasil, especialmente no estado de São Paulo, o isolamento social de prevenção à contaminação pelo coronavírus. E assim sendo, a nossa igreja está fechada. Nós estamos falando ao vivo aqui do templo. Agora são 10 horas e 5 minutos. E vamos iniciar esse culto falando com Deus. Onde quer que você esteja, peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa de oração nessa manhã. Podemos já ter ouvido a Tua palavra, Senhor, através do estudo da carta de Efésios, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando a Tua palavra nos nossos corações, ó Senhor. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, não só agora de manhã, como também durante todo o dia e também no culto da noite, ó Pai. Que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor. Que a Tua palavra possa falar aos corações, ó Senhor, nessa manhã. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Nós vamos ter um inspirativo musical com os nossos irmãos da Igreja Batista Memorial de Brasília, através do hino 408, do Inário para o Culto Cristão, Mestre, o Mar se Revolta.
Voltando aqui para o templo, convido você a acompanhar a leitura bíblica que nós vamos fazer, primeiramente no livro de Salmos, capítulo de número 127. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos desse salmo. O versículo 1 do salmo, ô Flávio, é o 127, acho que passou alguma coisa errada aí. O irmão Flávio está ajustando lá a transmissão, a projeção para o Salmo 127. Quero aproveitar esses momentos, dar boas-vindas a todos vocês que não são membros da Primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara, que estão nos acompanhando nessa manhã fria de Araraquara. Hoje nem o sol quis sair da cama. Está debaixo das cobertas aqui, né? Que aqui é a morada do sol, mas nem o sol quis levantar hoje. Está bem frio aqui em Araraquara e nós não estamos nem no inverno ainda. Vamos então proceder à leitura do livro de Salmos, número 127. O versículo 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, muitas preocupações nos vêm à mente, né? Todas as mensagens quase que nós ouvimos, não só aqui na nossa igreja, como nas outras igrejas, estão sendo voltadas para esse tempo, né? De pandemia, das dúvidas que nós temos, né? Quanto ao amanhã, a mudança que houve na nossa vida, né, na normalidade das nossas vidas, em função de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas nós devemos buscar a Deus, devemos ler a sua palavra e ver a orientação que tem, né? E aqui no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós devemos ter em mente, irmãos, nós que somos filhos de Deus, nós que temos Ele na nossa vida, que Deus está no controle de tudo. Deus está nos guardando, Deus está guardando o nosso redor, está guardando a nossa casa, está guardando aqueles que estão conosco, né? E essa é uma certeza que a palavra de Deus nos diz, né? Nós podemos pensar várias coisas, podemos imaginar as dúvidas do amanhã, mas nós devemos levar a Deus todas as nossas petições, né? Confiar nele. Ainda no versículo 2 desse salmo diz: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim a ele aos seus amados o sono. A gente pode tentar fazer qualquer coisa, né? Como homem, como seres humanos, nós podemos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me preparar para isso, mas inútil será se a gente não estiver diante de Deus, né? Levando a Ele as nossas petições, nossos sentimentos, nossas dores, nossas dúvidas e confiar nele. E um outro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa manhã se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 9, ele diz assim: Provérbios 16, 9 diz assim: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu tenho uma outra tradução aqui na versão nova versão transformadora, vou abrir aqui no celular para os irmãos verem. Vou ler para os irmãos. Na Nova Transformadora diz assim: É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Nós podemos pensar o que nós quisermos, né? Nós podemos arrumar alternativas para viver nesse tempo da pandemia, podemos estar pensando, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo, se acontecer tal coisa comigo, eu vou fazer isso, mas nós podemos fazer qualquer planos, mas a direção da nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus que sabe o que Ele tem de melhor para nós, e cabe a nós somente confiarmos nele, entregarmos nossos pensamentos, nossas angústias, nossas dúvidas a eles, e saber que Ele está diante de tudo, sabe o amanhã, sabe o depois de amanhã, sabe tudo da nossa vida, até os fins dos nossos dias aqui nessa terra. Vamos então agora aos nossos momentos, né, que nós temos aqui, mesmo de forma virtual, da entrega dos nossos dízimos e ofertas. A nossa igreja está fechada, o irmão não pode vir aqui fazer a consagração dos seus dízimos, das suas ofertas,
das ofertas para missões mundiais. Então, nós fazemos isso através de depósito direto à conta da igreja no banco, né? Os irmãos podem, assim, fazê-lo. Tem no boletim da igreja as informações sobre os dados da igreja para se fazer os depósitos. E logo a seguir nós vamos ver um vídeo também aí que tem mais informações. Os irmãos fazendo o depósito só devem enviar uma mensagem para os nossos tesoureiros, irmã Lisete, irmão Rodrigo. Tem os celulares deles com o número dos respectivos WhatsApps no boletim, e também nesse vídeo que nós vamos ver agora, a tela que vai ser projetada também tem isso. Vamos então ao nosso momento de consagração de dízimos e ofertas. Retornando aqui ao templo, ao nosso culto dessa manhã. Hoje nós temos um convidado que vai nos trazer a mensagem, e eu vou trazer ele aqui para o templo agora, para a nossa transmissão, para o primeiro contato com ele. Ele é o pastor Timóteo Lazzarini, da cidade de Americana, aqui no estado de São Paulo. Bom dia, pastor Timóteo. Bom dia, Mauro. Tudo bem aí? Me ouve bem aí? Tá frio em Americana ou não? Aqui tá frio também. Graças a Deus, que eu prefiro o frio, né? O irmão gosta de frio aqui e a gente gosta do calor, porque o sol mora aqui, né? Pastor, depois eu vou apresentar o irmão certinho, antes da mensagem. Gostaria que o pastor agora pudesse fazer algumas considerações à igreja, né? E depois orar nesse momento pelos irmãos que durante a última semana tiveram a oportunidade de consagrar seus dízimos e ofertas nessa nova metodologia que nós temos que usar, né? Indo direto até o banco ou fazendo a transferência através de aplicativos, home bank, uma vez que a nossa igreja está fechada. E nessa oração eu gostaria que o irmão incluísse também os enfermos da nossa igreja, missões mundiais e todas essas situações que nós estamos vivendo com a pandemia, né? Mas primeiro o pastor pode fazer uma consideração à igreja? Fique à vontade. Bom, quero agradecer aos irmãos aí pela oportunidade de estar aqui, mesmo virtualmente, mas de estar com os irmãos aqui. Eu falo diretamente da cidade de Nova Odessa, né? É que aqui é tudo tão perto, é como se fossem bairros, né? Em 20 minutos você sai de uma cidade, vai parar em outra e depois você já está numa terceira, né? Mas a igreja que eu sirvo fica na cidade de Santa Bárbara, que a sede dessa igreja fica em Americana, e eu moro em Nova Odessa, né? São como se fossem 3 bairros ali, mas é muita alegria que nós estamos com os irmãos aqui virtualmente nesse momento. Eu convido a igreja agora, todos que estão ouvindo, curve sua fronte aí onde você está, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero nesse momento agradecer a Ti, Senhor, por aqueles irmãos que mesmo diante da crise que estamos vivendo, entendem a necessidade e a importância de permanecerem fiéis a Ti, através dos dízimos das ofertas, Pai.
Eu peço que o Senhor esteja sempre suprindo a tua igreja, ó Pai, que o Senhor nunca deixe que falte o sustento à tua igreja para que ela possa manter seus compromissos e manter tudo aquilo que é concernente à tua obra, ó Pai, aqui na terra. Peço que o Senhor esteja enchendo os corações de alegria daqueles que puderam contribuir, ó Pai, e aqueles que infelizmente não puderam, que o Senhor possa estar os capacitando e tornando possível que eles possam agir assim para com o Senhor, no entendimento de que nós contribuímos com a tua obra, por gratidão ao Senhor pelo sustento que o Senhor nos dá, e que possamos fazer isso sempre com toda a alegria, ó Pai, dentro dos nossos corações. Eu também quero pedir, ó Pai, por todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que têm sofrido, ó Pai, tanto da enfermidade que está na pandemia que estamos vivendo, ó Deus, próprio Covid, como também com outras doenças, ó Pai, que sabemos que muitas pessoas também têm sofrido por falta de atendimento, por falta de cuidado, mesmo com outras doenças, ó Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, pedimos que o Senhor esteja ajudando e abençoando essas pessoas, cuidando, ó Pai. E sabemos que o Senhor é um Deus compassivo e misericordioso, e clamamos então, ó Deus, pela sua misericórdia na direção dessas pessoas, ó Pai. Essa é a nossa oração, agradeço por essa igreja, pela Pieba, peço que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando toda a sua liderança, sempre dirigindo-a nos seus caminhos, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome santo de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Timóteo. Já já a gente retorna aqui. Vamos dar sequência aqui. Já já eu chamo o irmão de novo já para a mensagem, ok? Obrigado por enquanto. Perfeito, perfeito. Vamos então a algumas comunicações da nossa igreja nesse momento. Nós temos o nosso boletim. Nesse tempo de pandemia ele virou online, né? Você recebeu aí no grupo da Pieba. Se você não recebeu o boletim, se você não faz parte do grupo da Pieba, você manda aí a palavra boletim. Você escreve só boletim no número do WhatsApp que vai aparecer aí na tela e eu te remeto o boletim. Então aí primeiro nós temos um editorial, né? Que tem o título de Testado Positivo por Deus. Hoje a gente ouve bastante essa palavra testado negativo, testado positivo para Covid-19, temos que fazer a testagem, então tem algumas coisas aí. Fui chamado, a irmã Eneita me deu um puxão de orelha, ela que edita o boletim, falei que eu escrevi um livro aí no editorial, mas eu achei que deveria constar tudo isso, irmãos. Vou me penitenciar para as próximas edições. Depois nós temos aí na sequência a nossa jornada de oração, de 80 dias, né? Toda segunda-feira e toda sexta-feira, 24 horas de oração. Os irmãos devem continuar orando, conforme a gente tem aquele cronograma de horários, né? E no tempo do isolamento social, da quarentena, que você talvez esteja em casa, você pode orar várias horas do dia, né? Não só naquele momento que você tem agendado aqui com a gente, antes de parar tudo. Maio, mês da família, né? Temos aí um banner relativo ao tema. Na sequência nós temos aí missões mundiais, um texto muito interessante sobre os cuidados com as crianças que as igrejas devem ter, né? E o que a Junta de Missões Mundiais faz com as crianças ao redor do mundo. Recomendo a leitura. E se você quiser se aprofundar mais, tem uns links para você acessar direto a página da Junta de Missões Mundiais. Ação social, irmãos, uma coisa que nós estamos vendo muito ultimamente, né? Não só no meio evangélico, mas principalmente em outras entidades, até a televisão local aqui, né? A emissora que atende a região aqui central, desenvolveu isso, uma rede de solidariedade, né? Que várias empresas, várias pessoas, ONG, podem estar participando, arrecadando mantimentos para ajudar as pessoas que nesse momento se multiplicaram, né? E a nossa cidade não é diferente. E na nossa igreja não ficou atrás. Em relação a abril, a igreja dobrou o número de cestas básicas do que vinha entregando até março, né? E acredito que agora para maio esse número tem aumentado mais. Então é importante que a gente contribua para a assistência social da nossa igreja, quer seja trazendo mantimentos, quer seja efetuando um depósito aí na conta que apareceu na hora dos dízimos, referente à ação social para que os irmãos possam continuar, né, nós como igreja possamos continuar suprindo as necessidades, não só dos nossos, mas daqueles que também nos procuram. E é onde nós sabemos que há necessidade também que os irmãos da ação social vão. Campanha do agasalho faz parte também da ação social. Se você tem agasalhos, cobertor,
edredom, mantas. Você está vendo o frio que nós estamos vivendo, né? E ainda o que vai vir pela frente, estamos só no início do outono, né? Ainda tem o outono todo, o inverno. E se você tem agasalhos, cobertores, gêneros nessa linha, você pode procurar os irmãos da Ação Social. Aí no boletim tem o telefone da irmã Marisa, e você pode telefonar, e eles vão estar agendando para tirar com você. Tem o projeto Dorcas também, né? Confecção aí de toucas, meias, luvas de crochê, você pode se inteirar disso daí, né? Então essa é a parte da ação social. Tem ali também a questão das meias do departamento infantil, que você possa ajudar. Dando sequência, temos os pedidos de oração, né? Tem os nossos irmãos enfermos, temos lá o ministério pastoral que vai se iniciar na nossa igreja, do pastor Alexandre, que os irmãos estejam orando, e todos os demais pedidos de oração que constam relacionados aí, que os irmãos devem procurar. Os aniversariantes dessa semana, tem os telefones, os irmãos podem telefonar ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp parabenizando a cada um. Sobre a entrega dos dízimos e ofertas, aí tem mais detalhado, os irmãos podem realizar a leitura e a rede de solidariedade que nós estamos incentivando, né? Eu já tive a oportunidade de ajudar e também sei de outros irmãos da igreja que estão ajudando e pessoas da igreja que estão sendo ajudadas têm me falado, olha, fulano tem sido uma bênção na minha vida, tem me ajudado muito aqui. Nós temos nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, eles não podem sair das suas residências, né? Em função aí da quarentena, do risco da contaminação pelo coronavírus. E se você não é o grupo de risco, você pode sair da sua casa, você procura esses irmãos, né? Há várias pessoas na nossa igreja que são um grupo de risco, e você sabe, acima de 60 anos, se tiver algum problema de saúde, que a pessoa pode ser contaminada pelo coronavírus, você telefone para a pessoa, se ofereça para fazer alguma coisa para ela, ir ao médico, ir no varejão, ir pagar uma conta, várias coisas, né? E nós vamos estar assim ajudando os nossos irmãos que estão impedidos de poderem transitar nesse tempo da quarentena. Esse é o nosso boletim. Próxima terça-feira, às 20 horas, nós temos a reunião da MCM da nossa igreja, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas, nesse mesmo canal, os irmãos podem acessar. Na quarta-feira, às 20 horas, nossa reunião de oração, também às 20 horas. E eu ainda não recebi a confirmação, mas eu acredito que na próxima quinta-feira, o projeto Déboras, né, vai também começar a ser transmitido aqui pelo canal da Pieba Araraquara. Até à noite eu confirmo isso para os irmãos, mas havia uma possibilidade, um estudo de, a partir da próxima quinta-feira, o Desperta Déboras começar a ser transmitido aqui pelo canal da igreja também. Bom, essas são as comunicações. Se você ainda não fez, nessa transmissão aí que você está vendo, abaixo da tela aí que você está assistindo no seu celular ou no seu televisor, existe aí um botão escrito Inscreva-se. Ele está em vermelho e a letra Inscreva-se está em branco. É só você clicar, você vai se inscrever, né, no canal nosso aqui, Pieba Araraquara. Qual que é o benefício disso? Toda vez que a igreja soltar um vídeo sobre os trabalhos da igreja, os irmãos sabem que nós estamos fazendo ao vivo, nesse tempo de quarentena, todas as nossas programações aqui, você vai receber um aviso aí no teu celular, dizendo que está começando essa programação. Você pode acessar e assistir, ou simplesmente você pode jogar fora, excluir e pronto. Mas aí você vai estar sempre conectado com a gente, você vai saber tudo o que a nossa igreja está fazendo. E nesse tempo que você tem que ficar dentro de casa, eu tenho certeza que é muito melhor assistir a programação da Pieba do que você ligar e assistir a televisão, que você vai ver muita coisa que você não gosta. Tá ok? Essas eram as nossas comunicações. Eu vou agora chamar novamente o pastor Timóteo, que é quem vai nos trazer a mensagem nessa manhã. O pastor Timóteo já está na tela, vou fazer uma breve apresentação dele, uma boa parte ele já fez. O pastor Timóteo é o Timóteo Lazzarini, ele é pastor na Missão Batista Comunhão, é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Americana, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, cidade ali próximo à Americana, como Nova Odessa, como ele mesmo falou ali. Creio que todos nós sabemos onde fica, né? O pastor Timóteo é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista de Campinas e é casado com a Ana Carolina Rodrigues Lazzarini, né?
que é sobrinha das nossas irmãs Lena, Lígia, Vera, Liliana e filha do Sérgio Falso Rodrigues, que também é membro lá da Primeira Igreja Batista de Americana. E por que nós convidamos o pastor Timóteo? Sempre ouço falar do pastor Timóteo, né? Nosso contato com a Lena, com a Lígia, com a Lena e com a Vera, e sentindo o desejo no coração de ouvir o pastor Timóteo, trazer ele para falar aqui na nossa igreja nesse tempo de isolamento social. Então, pastor Timóteo, passo a palavra para o irmão, a palavra que Deus colocou no coração do pastor. O pastor pode falar com a igreja nesse momento, o tempo que o pastor tem preparado aí. Antes disso, eu vou orar pelo irmão, mesmo estamos à distância, né? Mas é rapidinho, só pegar o Washington Luiz, nós estamos rapidinho aí em Nova Odessa. Então, mas vamos pela fibra ótica, que é mais rápido. Então vamos orar, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuando na tua presença nessa manhã, Senhor, quero te pedir agora pela vida do pastor Timóteo, Senhor, teu servo, que aceitou o nosso convite para estar nos trazendo a tua palavra nessa manhã. Te peço que o Senhor o guarde, que o Senhor o capacite, ó Pai, que o que ele venha a falar da tua palavra seja exclusivamente vindo de ti, Senhor, e possa falar aos nossos corações, aos corações de todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo ou ao vivo agora, ou que ainda ouvirão essa mensagem, ó Pai. E que a tua palavra, Senhor, ela, como a tua palavra diz, ela não volta vazia, Senhor, que fale aos corações, possa preencher tudo aquilo que nós necessitamos e possa também fazer a conversão de almas, ó Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Então está com o pastor Timóteo. Amém. Amém. Mais uma vez quero enfatizar que é uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui, mesmo que, como o Mauro disse, né, por fibra ótica, não pela Washington Luiz aí, mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos. Né? E eu queria que hoje a gente refletisse um pouco a respeito da nossa reação à palavra de Deus. Né? No tempo que nós estamos vivendo, todo o estado de São Paulo, o país, o mundo tem sofrido, né, com as consequências aí da pandemia do coronavírus, e nós estamos então vendo muitos cristãos dentro das igrejas sofrer com o desânimo também, né? Sofrer com o esfriamento espiritual, com o desânimo diante desse isolamento social que nós temos vivido, né? E para que a gente possa combater esse desânimo, eu gostaria de enfatizar que nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar à palavra de Deus e buscar ter a reação correta à palavra, né? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar, sobre a importância de lermos a palavra, de estudarmos a palavra e de termos a reação mais correta possível às verdades que nós encontramos na palavra do nosso Deus. Para isso, pegue sua Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, no capítulo 22, os versos de 19 a 20. Esse é o texto da nossa reflexão aqui desta manhã. 2 Reis 22, os versos 19 e 20. Diz assim o texto, estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra, seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Amém? Queridos, esse texto, ele se encontra nos capítulos que se dedicam a contar a história de um rei muito importante no reino de Judá, né? Aqui já existia um reinado dividido, né? Não era mais o Israel unificado que nós vemos a perdurar pelo reino dos 3 grandes reis, né? O rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Aqui nós já temos aquela realidade na história do povo de um reino que foi dividido entre reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, denominado de Judá, né? E aqui a história, então, é o trecho que se dedica a contar sobre a história do rei Josias, um dos reis, e um rei muito importante no reino de Judá, né? E o reinado de Josias, então, ele é marcado pela reforma na vida religiosa do povo, né? Por conta disso, por conta de sua vida religiosa, ele fica registrado na história bíblica como um rei que foi inigualável, um rei que foi que marcou a história do reino do povo de Judá,
né? Ele foi um rei muito importante ali para o reino do sul, o reino de Judá, né? E essa reforma, então, que Josias faz, a grande importância do seu reinado, né? Ela se deu por causa do contraste que o rei Josias tem adiante ali dos próprios antepassados que reinaram no reino do sul ali, no reino de Judá, né? A gente tem, antes da chegada de Josias, do reinado de Josias, nós temos dois antepassados, né? Que são o seu pai e o seu avô, né? Respectivamente, o rei Amon, pai do rei Josias, e também o rei Manassés, que foi o avô do rei Josias. E o reinado desses dois caras, eles marcaram negativamente, sujaram, mancharam o histórico do reino de Judá, né? Principalmente do avô do rei Josias, chamado Manassés, né? Manassés, ele foi um rei que foi incrivelmente ruim. Ele cooperou para um declínio muito grande na história do reino de Judá, né? O reino sofre muito nas mãos desse rei, o reino sofre um declínio moral por causa do rei Manassés, né? Manassés, ele foi filho de um rei muito bom, o chamado rei Ezequias, né? Só que ele desfaz todo o trabalho que seu pai tinha feito. Manassés, ele reconstrói postes ídolos que haviam sido destruídos, ele edifica novos altares aos deuses pagãos, e ele faz isso de maneira muito profana, né? O rei Manassés, ele constrói altares a deuses pagãos dentro do pátio do templo, né? E ao que parece também, ele coloca uma imagem de uma deusa, chamada deusa Azerá, uma deusa pagã, e ele coloca essa imagem, ao que parece, dentro do templo, né? Ele profana de maneira inigualável toda a religião judaica, ele profana o templo do Deus vivo e verdadeiro, né? Isso causa no povo um declínio moral muito grande. Só que as maldades do rei Manassés, antecessor, né, um dos antecessores ali do rei Josias, essas maldades elas não acabam por aqui, né? A gente tem também alguns atos do rei Manassés que eram terríveis e causavam uma péssima influência ao povo, né? O rei Manassés, ele fazia uso de médiuns e feiticeiras para consultar e para conseguir também saber sobre o futuro, saber sobre as coisas que ele deveria fazer, né? Algo que é abominável nas escrituras. Ele também sacrifica o próprio filho a um deus chamado Deus Moloque, né? Não sei se você já viu algumas imagens do Deus Moloque, são imagens muito fortes, né? Era um deus que tinha a cabeça, ele era todo feito de ouro, aquela imagem, tinha uma cabeça de um animal e ele ficava com os braços estendidos assim, né? E embaixo, ele sentado com os braços estendidos, bem onde é o seu colo, era uma fornalha, que eles nunca permitiam que aquela fornalha se apagasse. E aí, então, as pessoas levavam crianças para serem sacrificadas ali, colocavam nas mãos do rei Moloque e elas eram queimadas pelo fogo, né? Essa é uma das práticas que o rei Manassés tinha ali, que tornavam ele um rei tão mau, que cometeu tantas abominações, né? E ele foi tão mau assim que o próprio Deus promete que ele iria eliminar Jerusalém da face da terra. E ele usa a seguinte imagem, nós vemos isso lá em 2 Reis, no capítulo 21, verso 13. Ele diz que ele vai eliminar Jerusalém da face da terra como alguém que tira comida do prato. Sabe quando você pega o prato e limpa o prato assim? Deus fala que vai fazer isso com a nação de Jerusalém, para nós entendermos como que esse rei fez tantas atrocidades, tantas abominações diante do Deus vivo e verdadeiro, né? Mas é muito interessante esses contrastes que a Bíblia faz. É muito interessante esses antagonismos que a Bíblia faz, né? Porque diante de um declínio tão grande, surge um rei bom. Diante de um rei inigualavelmente mau, surge então um rei que foi inigualavelmente bom. E esse é o rei que nós vemos no texto que nós lemos aqui, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, versos 19 e 20, o rei Josias, né? O rei Josias, ele é um rei que foi inigualavelmente bom. O texto é enfático aqui nesse relato de 2 Reis, de que não houve antes nem depois de Josias um rei que fosse bom igual ele, que tivesse uma vida piedosa como aquele teve, que fizesse uma reforma tão grande como aquele fez, né? Esse é o rei Josias, e ele o seu reinado ele é marcado por alguns eventos, como por exemplo,
Rei Josias, ele é o rei mais novo na história de Judá. Começa a reinar com apenas 8 anos de idade. Ele assume o posto de rei ali. E sua vida ela é marcada desde o início como sendo um homem, um jovem, um rapaz, né, que se dedica a buscar os caminhos de Deus. Nós vemos em toda a história bíblica de que aos 16 anos, né, ele já começa a se preocupar com os caminhos de Deus, ele começa a se importar com os seus antepassados, né, com o Deus de Davi. E ele demonstra um desejo, um interesse de seguir a esse Deus, né, de seguir os caminhos dos seus antepassados, seguir o Deus de Davi. Pouco depois disso, aos 20 anos de idade, ele começa a purificar o povo de idolatria, começa a eliminar postes ídolos, já começa a sua reforma na vida religiosa do povo. E então, aos 26 anos de idade, que nós chegamos aqui nesse momento do texto, lá, capítulo 22, os versos 19 e 20, aos 26 anos, ele começa a fazer uma reforma no templo do Senhor. Aquele templo que ficava em Jerusalém, um templo grandioso, construído por Salomão, que havia sido profanado pelo rei Manassés, que colocou altares dentro do pátio do templo, colocou imagens dentro do próprio templo, né? Ele começa a fazer uma reforma ali, resgatar tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que havia entrado em declínio, né? E é nesse momento que nós chegamos na história, que nós chegamos aqui no texto que nós lemos. O rei Josias manda fazer essa reforma no templo, e ali então um sacerdote, né, chamado sacerdote Ilquias, ele encontra, fazendo essa reforma, resgatando principalmente os utensílios, né, que faziam parte dos rituais previstos no livro da lei. Em meio a esses utensílios que Ilquias encontra, o sacerdote Ilquias, ele encontra uma cópia do livro da lei. Ele encontra um pergaminho, um rolo com o livro da lei em si ali. Há muitos estudiosos, a maioria acreditam que esse livro que Ilquias encontra não é o Pentateuco como um todo, porque era dividido em 5 rolos, mas ao que parece era o livro que resume toda a lei, que é uma repetição da lei que Moisés escreve, o livro que nós conhecemos como Deuteronômio, né? Então, ao que parece, o sacerdote Ilquias encontra esse livro, encontra o livro de Deuteronômio e leva à presença do rei e lê na presença do rei esse livro. E diante disso que nós chegamos à cena que estamos aqui. Depois de o rei Josias ter encontrado o livro da lei, ele se comove profundamente com aquilo que ele lê. Ele se comove profundamente em saber que o povo estava num declínio tão grande aos olhos de Deus. E ele fica muito comovido, ele se enche de um grande temor e de uma grande reverência a Deus, porque ele vê que aquilo que o povo estava fazendo, os caminhos que o povo estava seguindo, levavam o povo à perdição, levavam o povo a uma completa maldição que Deus iria impor sobre o povo, né? Então, diante disso, diante dessa comoção do rei Josias, ele pede que seja consultado para que ele soubesse de que se as promessas que estavam ali naquele livro, se Deus iria cumprir aquelas promessas, se ele iria de fato punir o povo pela sua perversão, pelo seu declínio moral, né? Então eles vão consultar uma profetisa chamada profetisa Uda, para que ela possa, nesse momento, falar ao rei, falar ali aos servos do rei, qual é o parecer de Deus, qual é a resposta de Deus diante ali do livro que for encontrado, né? E esse é o texto que nós encontramos aqui, é justo essa resposta de Deus ao rei Josias através ali da profetisa Uda. E aí nós vemos nessa resposta a promessa de Deus a Josias diante da reação positiva que o rei Josias teve à palavra de Deus. O rei Josias, ele ouve a palavra é lida na sua presença e ele expressa a isso uma reação muito positiva. E nós temos que aprender com essa reação do rei Josias. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar um pouco nesta manhã, né? É justamente sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui nesse momento. Vamos refletir a respeito de qual deve ser a minha e a sua reação à palavra de Deus, né? À luz da reação do rei Josias. Em primeiro lugar, nossa reação à palavra precisa ser uma reação interna. Nós precisamos prezar por uma reação interna quando nós lemos a palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, né?
E nós percebemos nesse texto que o rei Josias experimenta exatamente isso. Ele experimenta uma reação interna à leitura da palavra de Deus. Nós conseguimos ver isso logo nas primeiras palavras do verso 19, quando Deus, por meio da profetisa Uda, ele expressa, ele responde ao rei Josias diante da sua reação. Diz assim, no início do verso 19, visto que o seu coração se enterneceu. Né? Somente nessas poucas palavras. Visto que o seu coração se enterneceu. Né? Aqui, Deus fala para o rei Josias que ele viu, ele sabe da reação interna do rei Josias. E essa reação interna está no fato do coração do rei Josias ter se enternecido, ter se sensibilizado. Né? Esse é o termo que o texto diz. Na versão que eu li aqui, traz esse termo enterneceu, né? Que o coração do rei Josias foi enternecido. Já na nova versão internacional, a NVI, traz que o coração dele se moveu. Outras versões dizem que o coração dele se abriu. Né? A ideia do texto aqui, a ideia dessa palavra, é de que o coração do rei Josias ele foi atingido pela palavra, de modo que ele se sensibilizou. Essa que é a ideia do texto, aqui essa que é a ideia dessa palavra. O coração do rei Josias, ele foi atingido pela palavra, a palavra de Deus tocou o coração do rei Josias, e ele então se enterneceu com aquilo, ele se sensibilizou com aquilo. É isso que enternecer significa. É quando algo se torna terno, se torna sensível. Né? Deus ele sabia da reação interna do rei Josias, ele sabia que o coração do rei Josias, diante da palavra de Deus, havia se sensibilizado. Ele sabia que o rei Josias tinha tido uma reação dentro do seu coração, de um coração sensibilizado com a palavra de Deus. Né? Essa é a reação interna que o rei Josias tem. E, olhando para isso, se o coração do rei Josias foi atingido pela palavra, de modo que foi sensibilizado, presume-se de que o coração dele estava aberto a isso, de que o rei Josias estava aberto a receber a palavra de Deus no seu coração. Né? Era como se fosse um solo fértil para receber a palavra de Deus. E nós percebemos isso na vida de Josias, que antes mesmo dele ter encontrado o livro da lei, antes que o livro tivesse sido lido na sua presença, né, que ele tivesse tido esse contato com o livro da lei, ele já tinha expressado uma preocupação com os caminhos de Deus. Ele já tinha feito algumas reformas pelo povo, ele já tinha feito, já tinha expurgado ali do povo, da nação, aqueles altares, ele já tinha tirado vários postes ídolos para evitar que o povo caísse em idolatria. Né? Então ele já tinha uma preocupação de seguir o Deus dos seus antepassados. Ele já tinha uma preocupação de seguir os caminhos do Deus vivo e verdadeiro. Isso mostra que quando Josias ele tem contato com a palavra, quando a palavra de Deus é lida na presença do rei Josias, ele tinha o seu coração preparado. Era um solo fértil para receber a palavra. Né? Ele estava com o seu coração aberto. Não tinha nenhuma proteção, não tinha nada que impedisse que a palavra penetrasse o seu coração. E ele então tivesse uma reação interna. Né? Que a palavra penetrasse seu coração e o seu coração fosse então sensibilizado dessa forma. Né? Irmãos, agora aplicando as nossas vidas, se nós queremos experimentar essa reação interna à palavra de Deus, à semelhança do rei Josias, nós precisamos estar abertos a isso. Nós precisamos ter os nossos corações abertos à palavra de Deus. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja fechado por alguns bloqueios que nós temos, por alguns bloqueios que nós mesmos criamos. Né? Nós precisamos estar abertos a isso. Precisamos ter os nossos corações abertos a receber a palavra de Deus e a receber aquilo que somente a palavra de Deus pode nos dar, que é vida. Né? A palavra de Deus ela vem como uma espada, nós vemos isso no texto lá em Hebreus, ela vem como uma espada que penetra o nosso coração. Nós não podemos colocar então essas proteções que nós colocamos no nosso coração. Nós não podemos colocar essas barreiras para que a palavra não chegue até os nossos corações. Né? Nós precisamos abrir os nossos corações, permitir que a palavra penetre nos nossos corações e sensibilize
o nosso interior. Isso sim é ter uma reação interna. E para que nós possamos, então, ter essa reação interna à palavra de Deus, ter o nosso coração atingido pela palavra e sensibilizado pela palavra, nós precisamos ter uma rotina de oração, principalmente antes de lermos a palavra. Antes de nos dedicarmos a receber de Deus os seus recados, receber de Deus a sua verdade, a sua palavra, nós precisamos estar preparados em oração, né? Precisamos colocar os nossos joelhos no chão. Precisamos chegar ao Senhor em oração, pedir ao Senhor que Ele tire e remova quaisquer barreiras que possam haver no nosso entendimento, no nosso coração, para que a palavra penetre diretamente no nosso coração e sensibilize o nosso interior, de modo que possamos experimentar essa reação interna, né? Então, que possamos ter essa rotina de oração, possamos entender a importância de nos achegarmos a Deus em oração antes de lermos as Escrituras, antes de estudarmos e nos debruçarmos na palavra de Deus. Somente assim nós poderemos experimentar uma reação interna à palavra de Deus, né? Essa é a primeira reação. Precisamos prezar sempre que lemos a Bíblia, sempre que nos achegamos à palavra de Deus, nós precisamos ter uma reação interna. Mas também precisamos ter uma reação intensa. A reação interna, o coração sensibilizado a algo maior, leva a algo que é mais intenso, né? Depois de uma reação interna, nós precisamos prezar por uma reação intensa à palavra de Deus, né? Nós vemos nesse texto que o rei Josias, ele experimentou essa reação intensa à leitura da palavra de Deus, né? Veja aquilo que está, nós vemos no próprio versículo 22, mas um pouco antes. Volte aí um pouquinho na sua Bíblia, onde o texto está se dedicando a narrar aquilo que está acontecendo, né? Não são ainda as palavras de Deus por meio da profetisa, mas quando narra aquilo que está acontecendo, lá no verso 11, diz que quando o rei Josias ouviu a leitura do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. O rei rasgou as suas vestes, né? E também, quando Deus fala com o rei Josias através da profetisa, ele também mostra que sabia dessa reação, né? Que Deus tinha visto essa reação intensa do rei Josias. Por isso que a gente vê no verso 19, acompanha aí comigo, visto que o seu coração se enterneceu, e agora preste bastante atenção, e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam um objeto de horror e de maldição, você rasgou as suas vestes e chorou diante de mim, né? Aqui está essa reação intensa, é algo extremo que o rei Josias realiza, né? O rei Josias, ele estava com o seu coração aberto à palavra de Deus. A palavra de Deus, então, penetra no seu coração, sensibiliza o seu coração, e por isso ele experimenta uma reação que é intensa, né? Veja aí na sua Bíblia esses atos que o rei Josias faz, né? Ele rasga suas vestes, ele rasga suas roupas, ele chora diante do Senhor. Esses atos de rasgar as roupas e chorar na presença do Senhor, ele é um ato de vergonha, que mostra humilhação, a vergonha, o desgosto diante daquilo que ele estava vendo o seu povo fazer, né? O rei Josias, quando ele vê a palavra de Deus e vê como que os caminhos que o povo estava seguindo, os caminhos pelos quais o povo estava andando, eram caminhos tão separados, tão distintos daquilo que Deus fez, tão distintos da vontade de Deus, ele fica envergonhado, ele se sente humilhado, e ele precisa expressar isso através de suas ações. Ele precisa expressar isso de alguma forma. Então ele tem esses atos de humilhação, de vergonha pública, que é rasgar as vestes, né? E ele então também chora, se debruça na presença de Deus, mostrando essa humilhação, mostrando uma reação intensa à palavra de Deus, né? São esses atos que mostram essa reação, que mostram que o rei Josias teve uma reação intensa, que ela parte do coração, mas ela leva a uma mudança externa, uma mudança externa, né? Irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos lê-la buscando ter uma reação intensa. Nós precisamos ler a palavra de Deus buscando ter um coração aberto para recebê-la e disposto a aplicar aquilo que
nós aprendemos na palavra, aplicar isso às nossas vidas, né? Isso é uma reação intensa. É ouvir a palavra, permitir que ela penetre no nosso coração, mas não permitir, não deixar que a palavra apenas fique ali. Que ela possa vir ao nosso coração e partir para os nossos membros, e partir para uma reação intensa, para uma mudança externa e extrema, né? Isso que é uma reação intensa. É uma reforma pessoal, né? E você pode perceber, no simples movimentar aqui do texto, de que a Bíblia ela nos corrige de dentro para fora. A Bíblia ela age dessa forma. Primeiro é o coração de Josias que é atingido, e depois de que o seu coração foi atingido, né, depois de que o seu coração foi enternecido, foi sensibilizado pela palavra, então que ele pode experimentar atos externos mais intensos, né? E infelizmente, irmãos, nós temos um péssimo costume de inverter essa ordem. Nós ouvimos um texto, nós lemos um texto e nós pensamos em outras pessoas, né? Quando nós lemos um texto bíblico, nós pensamos o que esse texto quer fazer na vida de outras pessoas, né? Como tal irmão podia estar ouvindo essa palavra agora? Como aquele meu parente podia ouvir essa pregação, podia ler esse versículo, né? Às vezes a gente olha e pensa assim, mas por que essas pessoas não leem esse trecho das Escrituras? E quando na realidade o que nós deveríamos fazer é pensar em como que eu posso aplicar isso à minha vida. Será que estou abrindo o meu coração a esse texto para que ele possa penetrar no meu coração de modo que civilize o meu coração? Então eu possa mudar algo na minha vida que está de errado. Nós normalmente não pensamos assim. Nós precisamos pensar assim. Nós precisamos ler a palavra e pensar como que eu posso mudar a minha vida com base naquilo que eu estou lendo aqui. O que eu posso mudar no meu dia a dia? O que no meu coração está errado? O que na minha mente está errado? Que eu posso mudar diante daquilo que eu estou lendo, né? Quais reformas na minha vida eu posso fazer para que eu possa agradar cada vez mais e glorificar cada vez mais a Deus com a minha vida, né? Se nós queremos experimentar as reações corretas à palavra de Deus, se queremos experimentar uma reação que ela não é somente interna, mas que ela começa dentro e ela parte para algo intenso, nós precisamos aplicar aquilo que nós estamos lendo às nossas vidas, né? Nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia, né? A palavra ela deve penetrar o nosso coração, ela deve sensibilizar o nosso coração, nos comover, mas deve também nos impulsionar a uma vida diferente. A palavra de Deus ela precisa nos impulsionar, precisa nos mover. Nós precisamos reagir à palavra dessa forma. Precisamos ser constrangidos pela palavra a ponto de que ela nos mova, ela nos empurra na direção correta, né? Nós precisamos permitir que a palavra de Deus cause em nós essa reação que é intensa. Um desejo de não mais viver da mesma forma. A partir do momento em que eu ouço as verdades da Bíblia, eu preciso viver de forma diferente. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a forma como eu estou levando a vida cristã, né? Então, que possamos experimentar uma reação que não é somente interna, não é algo que você simplesmente ouve e fica ali guardado e não faz nada com isso. Que você possa ouvir a palavra e pensar como eu posso aplicar isso à minha vida, como eu posso fazer isso no meu dia a dia, né? Que possamos experimentar não somente essa reação interna, mas também uma reação intensa à palavra de Deus. Mas não somente isso, há uma terceira reação que nós vemos na vida do rei Josias, que é a reação integral, né? Diante da palavra de Deus, o rei Josias, ele demonstra uma reação, ele tem uma reação que é integral. Nós precisamos prezar por uma reação integral quando nós lemos a palavra de Deus, quando temos contato com a palavra de Deus, né? Nós vemos isso na vida do rei Josias, lá no final do verso 19 e também no verso 20, que diz assim: também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra, seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, eles levaram esta resposta ao rei, né? Aqui é um trecho onde há uma promessa de misericórdia de Deus na direção do rei Josias. Promessa de misericórdia faz com que ele seja poupado, faz com que o rei Josias não experimente o julgamento de Deus, que Deus tinha para a nação de Judá.
né? O rei Josias ele foi poupado de todo esse castigo que Deus trouxe à nação de Judá com o exílio, né? Ele não viu isso durante o seu reinado, ele não presenciou isso durante sua vida. Ele foi poupado. E pelo fato de o rei Josias ter sido poupado, isso possibilita que ele faça uma reforma que não é simplesmente pessoal. O rei Josias ele não muda simplesmente a sua vida. Ele quer fazer algo integral. Ele quer trazer mais gente para isso aqui, né? Ele tem uma reação interna à palavra de Deus. Ele permite que não hajam bloqueios, que não houvessem bloqueios para que a sua vida fosse mudada, para que ele expressasse isso de atos extremos de humilhação. Então essa foi sua reação intensa. Mas diante disso ele queria trazer mais gente. Ele queria que mais pessoas do povo soubessem disso. Então ele espalha isso como uma reforma por todo o povo, né? Por conta dessa reação interna intensa do rei Josias, ele tem uma reação integral diante da palavra de Deus. E ele traz todo o povo e organiza uma das maiores reformas que o povo judeu já havia experimentado, né? Ele traz todo o povo a uma reforma. Ele traz o povo a um novo estilo de vida. Ele elimina de todo o povo tudo aquilo que afastava o povo dos caminhos de Deus. Essa é a reação integral do rei Josias. E nós vemos isso por todo o seu reinado, né? Tanto aqui no livro de 2 Reis, por volta desses capítulos aqui, de 21 a 22, até lá o 23, 24. Mas nós também conseguimos encontrar isso lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, também encontramos aí o relato da vida do rei Josias, né? Alguns dos atos é que ele consegue destruir os postes ídolos que haviam no meio do povo. Ele destrói os altares pagãos, ajudando o povo a não cair mais na idolatria. Ele também, depois de encontrar o livro da lei, ele persiste numa reforma ainda maior. Ele destruiu os altares que ficavam em Betel. Ele traz todo o povo a uma renovação de aliança. Naquele ano, por conta de tudo isso, eles celebram a Páscoa como uma nação, né? Eles celebram a Páscoa como um povo novamente, né? Que já não era feito há muito tempo. Nós vemos isso todo no relato aqui do livro de 2 Reis, também lá no livro de 2 Crônica. Nós vemos como que a reforma do rei Josias não foi uma reforma simplesmente pessoal, ela foi uma reforma integral. Ele trouxe todo o povo, ele sabia de sua influência como rei, ele de que ele poderia ajudar o povo, ele poderia levar o povo em novos caminhos, nos caminhos que agradam a Deus. E ele faz isso. Ele busca por essa reação que ela é integral à palavra de Deus. Né? Perceba como é essa reação na vida do rei Josias. Ele não quis apenas cuidar de sua própria família, ele não quis apenas permitir que isso ficasse somente para ele, né? E ali alguns dos seus amigos, alguns dos seus mais próximos, mas ele quer que todo o povo se volte para Deus novamente. Ele quer que o povo se arrependa dos seus pecados, das suas práticas idólatras e pecaminosas, e ele quer que o povo volte a buscar o Deus vivo e verdadeiro. Isso faz com que o rei Josias se torne um rei inigualável, né? Nós vemos ao final do relato do rei Josias, lá em 2 Reis 23, 25, se você quiser correr com a sua Bíblia aí, em algumas páginas, você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 23, no verso 25, diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Né? Por conta dessa reforma do rei Josias, uma reforma que não foi simplesmente uma reação, não foi simplesmente interna, foi intensa, mas também ela foi integral, né? Ele se torna um rei que foi inesquecível. A reforma que ele realiza, que ele impulsiona no povo de Judá, na nação de Judá, ela foi inesquecível, tornou o reinado do rei Josias um reinado que nunca mais foi esquecido. Não houve antes dele um rei que lhe fosse parecido e nem depois nunca se levantou um rei igual, né? Essa foi tudo isso é fruto, na realidade, da reação do rei Josias. O rei Josias, ele experimenta a reação mais correta possível à palavra de Deus. Uma reação que ela é interna, ela é intensa e ela é integral. Né? E perceba
existe aqui também um contraste, né? A palavra de Deus, ela primeiro fala, ela age no nosso coração, ela fala, ela sensibiliza o nosso coração. Depois, a nossa vida começa a ser modificada. Depois, os atos externos da nossa vida, as nossas práticas começam a ser mudadas, por isso, nosso estilo de vida começa a ser modificado. E depois, então, nós queremos trazer cada vez mais gente para isso aqui, né? E não é à toa que é dessa forma. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Nós não podemos simplesmente querer mudar o estilo de vida das pessoas sem mudar o coração das pessoas. Nós não podemos trazer gente para isso mudando apenas a forma como as pessoas vivem, as coisas que elas fazem, sem antes mudar o coração. Porque é o coração que convence o nosso corpo, é a partir de um coração sensibilizado, de uma reação interna, que todo o nosso corpo é convencido a experimentar essa reação intensa à palavra de Deus. Nós não podemos inverter essa ordem das coisas. Nós não podemos querer simplesmente mudar aquilo que é visual, sem mudar aquilo que não se vê, que é o nosso coração. Sem mudar aquilo que nós não vemos, mas que Deus vê. Nós não podemos simplesmente maquiar as situações, maquiar a nossa vida para que as outras pessoas vejam como nós somos piedosos. A piedade, ela precisa partir do nosso coração. A reação que ela é intensa, uma reação de alguém que vive uma vida de piedade, uma vida correta diante dos olhos de Deus, diante dos caminhos do Senhor, ela precisa partir de uma reação que ela é interna. Primeiro, nossa reação à palavra precisa ser interna. O nosso coração precisa ser tocado pela palavra, sensibilizado pela palavra de Deus. A partir disso é que nós vamos experimentar uma reação que ela é intensa. E depois dessa intensidade, ela é tão intensa que nós não conseguimos contê-la dentro de nós mesmos. E nós precisamos espalhar isso para outras pessoas. É assim que precisa ser. Nós precisamos ser movidos por uma reação interna tão sincera, um coração enternecido, sensibilizado, que nós queremos e precisamos agir de acordo com essa reação. Essa é a reação intensa. Nós não conseguimos nem conter isso dentro de nós mesmos. Então nós queremos chamar mais gente para isso aqui. Nós queremos pregar isso a mais pessoas. Queremos que outras pessoas conheçam para que elas possam experimentar uma reação interna, intensa e integral. Né? Diante do desânimo que nós podemos viver nesse tempo de isolamento social, que você possa resgatar essa reação. Que você possa ler a Bíblia, ler as Escrituras, de modo de receber das Escrituras uma reação que ela penetra o seu coração, uma reação interna, que não é possível segurá-la, é como algo que queima, e você precisa fazer outras coisas, e você precisa agir de acordo com aquilo, você não consegue mais ficar no mesmo estilo de vida, você precisa mudar a vida, essa é a reação intensa. Você não consegue conter isso para você. Você precisa trazer mais gente para isso. É assim que nós vencemos esse desânimo. E é assim que nós ajudamos outras pessoas também a vencer esse desânimo. Né? Porque outras pessoas ao nosso lado, que estão também sofrendo com esse isolamento, precisam ser encorajadas dessa forma, a partir da nossa reação integral. Quando nós compartilhamos com a pessoa um texto, quando nós ligamos para alguém oferecendo, vamos orar juntos, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Assim você espalha isso, você permite que outras pessoas sejam também afetadas pela palavra de Deus, outras pessoas possam sentir e experimentar essa reação que ela é interna, intensa e integral. Dessa forma, estamos obtendo da palavra de Deus aquilo que ela traz a nós. Uma transformação de vida. Uma transformação que começa no nosso coração. Vai para a nossa vida. Então, precisamos envolver cada vez mais gente nessa reforma, nessa transformação. Espero que você seja abençoado com essa palavra, que você possa jamais se esquecer que a nossa reação à palavra de Deus precisa ser interna, intensa. Amém? Curve a sua fronte aí onde você está. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Quero agradecer a Ti, Senhor, porque temos a certeza de que Sua palavra, mesmo tendo sido escrita há tantos anos atrás, ela ainda fala aos nossos corações de maneira vívida. Ela fala aos nossos corações de maneira que queima os nossos corações, ó Pai. E penetra no coração e sensibiliza nosso coração. Eu peço que o Senhor nos ajude a sempre que
termos contato com a Tua palavra, sempre que diariamente nos debruçamos, ó Deus, na Tua palavra, nas Escrituras, que possamos, ó Pai, prezar por uma reação que ela é interna, Pai. Primeiramente, uma reação que é no nosso coração, uma reação que faz com que o nosso coração seja sensibilizado, seja comovido na Tua presença, ó Pai, diante da Tua palavra. E que nós não possamos simplesmente ficar uma reação interna, que possamos permitir que isso passe para todo o nosso corpo, para toda a nossa vida, ó Pai. Que possamos permitir que a reação interna, que um coração sensibilizado possa tornar nossa vida cada vez mais digna do Senhor. Que nosso coração sensibilizado possa fazer com que nossa vida seja transformada pelo Senhor. Que a nossa vida seja transformada pela Tua palavra, Pai. E que o Senhor também nos ajude a termos uma reação integral à Tua palavra. Que possamos trazer familiares, amigos, conhecidos, todos aqueles que estão à nossa volta, que estão no nosso círculo mais próximo, trazer essas pessoas também para experimentar as bênçãos da Tua palavra, Pai. Que possamos pregar a Sua palavra de maneira honesta, que possamos pregar a Sua palavra de maneira cada vez mais vívida, como a Sua palavra precisa ser pregada. E que possamos, então, ser uma ferramenta nas Tuas mãos, para que as pessoas experimentem, ó Pai. As pessoas que estão à nossa volta possam experimentar uma reação que ela é interna, intensa e integral. Uma reação correta e verdadeiramente sincera à Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor nos ajude a aplicar tudo isso às nossas vidas, ó Deus. Venho te pedir por essa igreja, peço que o Senhor esteja dando cada vez mais ânimo a essa igreja, que eles continuem fazendo, ó Pai, realizando suas tarefas, mesmo adiante do distanciamento, ó Pai. Que o Senhor esteja encorajando os corações, encorajando a liderança, os professores, ó Pai, todos os pastores que possam vir aqui trazer uma palavra, que o Senhor possa estar encorajando essas pessoas, encorajando os corações, para que eles não possam cair por meio do desânimo, ó Pai. E que a Tua igreja permaneça firme no Senhor, que a Tua igreja possa permanecer cada dia mais firmada no Teu alicerce, no Teu fundamento, ó Pai. Essa é a minha oração e eu a faço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Passo a palavra agora novamente ao Mauro. Obrigado, pastor Timóteo, por essa palavra. Que ela possa realmente falar primeiramente internamente aos nossos corações toda vez que nós buscarmos a Bíblia, né? Que ela fale intensamente, que nós possamos mudar a nossa vida intensamente e de forma integral, levar a Tua palavra àqueles que ainda não conhecem, àqueles que convivem conosco e como igreja, cumprirmos a nossa missão, né, que é de levar a palavra Amém. de Deus a todos aqueles que precisam ouvir, que ainda não entregaram suas vidas a Ti. O pastor ainda não vai embora, no final o pastor volta para orar, nós vamos dar sequência aqui no nosso culto. Perfeito. E já já a gente chama o pastor de novo, tá ok? Bom, irmãos, dando sequência ao nosso culto, nós vamos ter mais um inspirativo musical com nossos irmãos da Memorial de Brasília. Dessa vez o hino 419 do Inário para o Culto Cristão, Graças Dou por Minha Vida.
Amém. Voltando aqui para o templo, vou passar o nome de alguns irmãos e amigos, visitantes que estão conosco no chat aqui. Deve ter alguns que já rolaram aqui, no início eu não falei. Então nós temos aqui a irmã Arlete Bernal, a irmã Magali Ravelli Berzin, o irmão Aparecido Luiz, a irmã Regina Expedito Astolfi, a irmã Eunice Dias, o Claudemir, a Nilza Rodrigues de Souza, a Esther, o Marcos Veríssimo, a Liliana Rodrigues, a Lígia Rodrigues, a Eneida, a Ana Paula de Freitas Barbosa, a Aninha, seja bem-vinda, você e o Marco. A Lena Rodrigues, a Vera Rodrigues, a Angélica Eubraz, o Marcos Conte. Muito obrigado pela visita, Marcão, seja bem-vindo. Pastor Epaminondas, mais uma vez conosco, seja bem-vindo, Pastor Epaminondas. Agradeço pela assistência aqui ao nosso culto. Pastor Gilson Morim, de Ribeirão, obrigado, pastor, por estar conosco aqui mais uma vez. A Claudilene, o Eduardo, esposo da Esther, a Maria Ruth Calegari, obrigado pela visita. O Sérgio Fausto Rodrigues, lá da Americana, obrigado, Sérgio. A Mara Garcia. E tem aqui o Black and Tranks, que eu acho que é o Bruno, esposo da Mônica. A gente não consegue ainda deduzir o nome de todo mundo, mas acho que é o Bruno. Então são esses que estão aqui, estiveram conosco aqui nessa manhã, né? Se você quiser o boletim, você manda uma palavra boletim aí no número do WhatsApp que vai aparecer aí na tela, a gente te remete o boletim. Nós estamos chegando ao final do nosso culto dessa manhã. Convido a todos para hoje, às 19 horas, estarem linkados conosco aqui nesse canal, onde nós teremos o nosso culto da noite. Estará nos trazendo a palavra à noite o pastor Silas Santos, pastor da nossa congregação em Santa Lúcia. Convido o pastor Timóteo para voltar aqui ao templo. Pastor Timóteo, quero agradecer, irmão, primeiro por ter aceito o nosso convite, por essa belíssima mensagem que o irmão nos trouxe. Se o irmão tiver acesso ao chat aí, tem muita gente agradecendo pela palavra que o irmão nos trouxe aos nossos corações nessa manhã. Posso dizer ao pastor que não vamos ficar só nessa vez. Logo mais eu vou contactar com o irmão de novo. Nesse tempo de pandemia, o bom é que a gente pode diversificar, né, pastor? A gente ouve muita coisa e engrandece muito ao nosso coração, né? A palavra de Deus falada de várias formas, né, com várias formas de pensamento, mas todas com uma só finalidade. Isso alimenta muito nosso coração, né? Eu tenho dito aqui que as músicas, as mensagens, a hora que a pandemia acabar, o pessoal vai sentir saudades. Aí nós vamos ter que trazer presencialmente. Nós vamos ter que convidar vocês a vir presencialmente aqui, para a gente ir matando essas saudades que vai ficar. Mas eu passo a palavra ao pastor agora, para as considerações finais, que o pastor nos ore encerrando esse culto, nos dando a bênção, encerrando a nossa programação dessa manhã aqui em Araraquara, e o pastor aí em Nova Odessa. Isso. Amém. Agradecer aos irmãos a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Realmente existe também esse outro lado, né, de que nós conseguimos diversificar cada vez mais, conseguimos conectar a algo que no nosso cotidiano normalizado não seria tão simples assim, né? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Quero também encorajar os irmãos que permaneçam firmes no Senhor. Vocês possam continuar fazendo aí as transmissões como estão fazendo, as escola bíblica, todas as atividades da igreja transmitidas ao vivo, né? E também eu quero fazer um agradecimento aqui ao Flávio, que fez Flávio e o Mauro fizeram todo o contato aí. Parabéns aí por todo o trabalho que vocês têm realizado com essa transmissão aqui. Com certeza Deus está sendo glorificado com o trabalho dos queridos irmãos, tá bom? Vamos orar nesse momento aqui, encerrando o nosso tempo de culto ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos aqui nesse momento, de mesmo distantes fisicamente, ó Pai,
mas de estarmos juntos, de estarmos unidos como igreja, ó Deus. Eu venho pedir que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida desta amada igreja, Pieba. Peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando e capacitando cada vez mais a liderança, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, com as programações, as atividades da igreja nesse tempo de isolamento que estamos vivendo. Peço que o Senhor esteja encorajando os seus corações, que o Senhor não permita que o desânimo possa fazê-los parar, ó Deus. Que o Senhor possa estar cuidando e sempre dando cada dia mais forças para que eles continuem realizando a Tua obra, espalhando a Tua palavra, ó Deus, mesmo sem podermos ter esse contato físico, contato pessoal, ó Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando também cada pessoa que nos ouve nesse momento, cada família, cada lar que está nos ouvindo nesse instante. Eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que nos ouve. Que o Senhor esteja tocando os corações através da Tua palavra, ó Pai, que possamos não nos contentar apenas com guardar algo que nós ouvimos para nós, mas que possamos permitir que isso mude nossa vida, que isso transforme a forma como nós vivemos, que possamos ter essa reação intensa à Tua palavra e também uma reação integral, trazendo cada vez mais gente para isso, trazer cada vez mais pessoas para ouvir da Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor continue abençoando esta igreja, abençoando cada família, cuidando e protegendo nesse tempo que nós estamos vivendo. Essa é a minha oração, ó Pai, e eu a faço no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Tua cruz mostra-nos a graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Cante com todo o coração. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus, eu sou livre e declaro. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.